Rádio Web Fraternidade apresenta o autismo na visão espírita. Que maravilha, que prazer poder estar aqui na Rádio Web Fraternidade mais uma vez, trazendo esse tema tão instigante, tão interessante e tão rico, que é o autismo na visão espírita. Quem sabe esse aqui não seja o começo de uma nova temporada e a gente possa trazer mais gente interessante para poder conversar sobre isso. E quem sabe impactar algumas vidas, orientar algumas pessoas, matar algumas curiosidades, informar o movimento espírita, os nossos queridos irmãos em crença. E está aqui com a gente o Dr. Rafael. Eu vou deixar ele se apresentar. Ele tem um currículo que eu acho que vale a pena. A gente não está aqui por títulos e pessoas, mas eu acho que vale a pena você saber um pouco mais sobre ele, porque a gente vai estar falando do livro que ele lançou, a gente vai estar falando de história de vida, a gente vai estar dando mensagens, né, sobre o autismo e a necessidade de que o movimento espírita esteja mais aberto e consciente. Então, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, ele vai se apresentar. Seja muito, muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Cristina. É um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado também ao Rubens, né? Você já agradeceu na oração que tem dado essa oportunidade. E, bom, como você falou, a questão aqui não é títulos, né? Mas já que você perguntou, né? é, eu sou profissionalmente, né? Eu me formei em farmácia e bioquímica, mas logo fui para a área acadêmica, fazendo um mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Sou mineiro, né? Lá em Belo Horizonte. E, e fiz esse mestrado e doutorado na área de ciências biológicas, com ênfase em farmacologia. E logo em seguida eu fiz meu primeiro pós-doutorado lá na UFMG também, né, só que agora no departamento de imunologia, onde eu entrei para a área que hoje eu trabalho, que é a área de imunológica. E aí isso foi em 2012, quando eu terminei meu primeiro pós-doc e vim para os Estados Unidos, aqui na Harvard Medical School, onde eu estou até hoje. E aqui eu desenvolvi o meu segundo pós-doc e logo em seguida eu entrei para a universidade, né, como professor e pesquisador, e hoje eu tenho meu próprio laboratório aqui e trabalho especialmente na área de neurologia, imunologia, tentando entender do ponto de vista científico como o nosso sistema imune está interferindo em transtornos psiquiátricos, em neurodivergências, que é o caso do autismo que a gente está conversando, e também em doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Então, eu costumo dizer que eu tento estudar desde o momento em que a mãe gera o bebê até o momento depois que o bebê nasce e depois quando envelhece, né? Eu tento cobrir toda essa área. Então, basicamente, essa é a minha profissão aqui, né? Sou também vinculado a um hospital aqui, que é chamado Brigham and Women's Hospital, que faz parte da Harvard Medical School, e já estou aqui por quase 15 anos. Uau, uau. Bom, eu sou pedagoga e psicopedagoga e sou mestre em educação inclusiva. Então, assim, só para dizer que eu sei o valor dessas conquistas acadêmicas, né? A gente tem que ter muito, muito empenho para poder seguir uma carreira assim, né, desse JAS. Que bom que a gente tem você aqui. Para mim é uma alegria, é uma honra. Eu que Então, agradeço. assim, como que foi, essa é a primeira pergunta sempre, né? Como que foi que o autismo tocou a sua vida? Eu sei que você se declara também, né, Uhum. neurodivergente, então, assim, conta pra gente um pouco dessa história sua e dos seus filhos, por favor. Sim, então, é assim, se você quiser me interromper, né, fazendo Ah, perguntas, fica à vontade, porque a história é longa, né? Eu vou tentar, não pode incluir dar muito aqui. spoiler, senão o pessoal não vai ler o livro. Pois é, pois é. Mas eu conto isso no livro também, mas é claro que falando pessoalmente tem outro propósito, né? Então, eu sou do início da década de 80 e nasci numa cidade chamada Três Corações, a terra do Rei Pelé, né? Os brasileiros vão conhecer por isso. E, e lá, naquela época, eu já tive diversos problemas, né, com relação a comportamentais, no sentido de que hoje nós poderíamos classificar
como parte do espectro, né, do transtorno do espectro autista. Mas naquela época isso nem existia. E foi Vamos uma trocar a missão palavra problema por desafio, doutor por Rafael. desafio, exatamente, exatamente. Mas para mim eu uso a palavra problema no início porque eu não conseguia, ninguém sabia o que fazer. E meus pais, né, especialmente a minha mãe que estava ali, ela quase enlouqueceu porque era algo muito sério que vinha acontecendo comigo, sabe? E eu desenvolvi, né, além das questões mais típicas, né, por exemplo, um toque muito grande que eu desenvolvi, transtorno obsessivo compulsivo, né? E ali era algo muito difícil, porque eu tinha 5 anos, por exemplo, e eu, assim, tudo, se eu encostasse a minha mão direita numa coisa, eu tinha que encostar a esquerda. Se eu pisasse com o pé direito numa coisa, eu tinha que pisar o esquerdo. De repente, eu entrei para a escola, e ali foi um outro desafio, porque eu não conseguia, por exemplo, encostar em nada, porque eu achava que eu seria contaminado. Então, naquela época, eu já conhecia as questões dos germes, não sei como, porque ninguém tinha me falado. E os germes, que aqui existiam seres microscópicos que poderiam causar doenças. E ali eu ficava em pânico, né? Porque eu lembro que eu ia, minha avó me levava na escola com uma Brasília dela e eu não encostava em nada. Eu ia com as mãos assim, só para não encostar em nada. E, obviamente, isso trouxe diversos problemas no meu aprendizado. Em seguida, eu comecei a desenvolver um grande pânico de ser envenenado, pelos meus próprios pais, inclusive. Então, Sim. eu tinha que vigiar tudo que eles faziam para eu comer, inclusive o meu lanche que eu levava para a escola. Tinha uma seletividade alimentar absurda, então, por um ano ou mais, eu só levava a mesma coisa como lanche, só comia a mesma coisa em casa. Até hoje eu tenho seletividade alimentar e Mesmo. como a mesma coisa todos os dias, todos os dias. E aí, naquela época, era difícil para eles entenderem. Então, eu tinha que ter isso também. Depois comecei a desenvolver comportamentos repetitivos, que eles também não entendiam. O meu comportamento era muito peculiar, porque eu chegava da escola, estudava de manhã, e minha mãe estava trabalhando, minha mãe era bancária, e do meio-dia, logo após o meu almoço, do meio-dia até umas 5 horas da tarde, que é a hora que ela chegava, eu ficava de frente para uma parede que tinha lá na minha casa, um corredor, rodando minha cabeça. E aquilo ficava durante o dia inteiro. As pessoas entravam ali, não entendiam o que estava acontecendo e eu não conseguia parar. Você se lembra, por quê? O que que te levava a fazer isso? Você gostava da ordem? Você gostava da sensação Aquilo física? me acalmava, de certa forma, né? Pelos medos que eu tinha. Eu desenvolvi muito medo. E então, quando eu fazia aquilo, era um momento de certa forma, eu estava num local seguro no meu mundo, A né? Temple Grande fala que o medo é a maior sensação que o autista sente e sente o tempo todo, que leva ele a essa hipervigilância que estressa tanto, né? Olha que Exatamente. interessante o seu relato. Exatamente, exatamente isso. Era um medo absurdo. E chegou um ponto que eu desenvolvi o medo de ingerir alguma coisa que me pudesse me fazer mal. E teve um episódio, e esse eu nem conto no livro, porque eu não quero, não gosto de pesar determinadas coisas, né? Porque a pessoa que está lendo não precisa de situações mais pesadas, mas nesse caso eu vou comentar aqui porque vale a referência. Uhum. E eu me lembro que meu pai e minha mãe tinham saído para uma reunião ou para algum jantar e eu fiquei com a minha avó. E nesse momento, eu lembro que eu gostava de um biscoito, uma bolacha, né? A gente fala bolacha lá no... É, lá em Minas a gente fala bolacha. Bolacha, que era chamada de hipopó. Nem existe mais, então eu posso falar isso. Lembro, eu lembro. Você lembra, né? Uhum. Então, e eu lembro que eu estava comendo uma de morango, sabor morango. E quando eu gostava de abrir, porque eu tinha meu ritual, eu abria ela, comia o recheio e depois comia o resto. É sempre assim, não podia ser diferente. E, e aí, nesse momento que eu abri, aquela cor rosa que é o recheio, ela estava descolorida. E eu já tinha comido uma antes. E aquilo me causou um Meu, pânico a ponto de eu chegar na cozinha, pegar uma faca e tentar, né, me exterminar. gente. E a minha avó, então, desesperada, tomou a faca da minha mão, me levou para a rua
Isso era à noite, e eu fiquei andando na rua da minha casa por mais de uma hora até meus pais chegarem, porque ela não queria me voltar para dentro de casa. Quando ela contou isso para minha mãe, para o meu pai, obviamente eles entraram em pânico. E naquele momento a minha mãe saiu procurando um psicólogo na minha cidade. Até que ela achou um que tinha, e naquele momento ela conta, né? Eu não vi, mas ela conta que começou a bater na janela do consultório, porque ela não tinha, ela estava desesperada. Ela não entrou nem na porta, mas ela começou a bater na janela, ele abriu a janela e ela começou a conversar, pelo amor de Deus, ajuda meu filho. Isso eu já tinha uns 10 anos de idade, 10 para 11 anos. E naquele momento foi quando eu comecei uma terapia e em nenhum momento o termo autismo aconteceu. Só que juntamente com isso, né, eu tive a mediunidade, né, que foi algo também muito comum em crianças autistas, mas que elas não sabem como explicar isso. E aquilo então causava profundo transtorno, especialmente para meus pais, para o meu pai, que era extremamente católico. E a gente vivia do lado de uma igreja, os padres almoçavam lá em casa, tomava café lá em casa, então era muito próximo. E quando eu falava que eu via as coisas que eu estava vendo e ninguém entendia, e aí acharam que eu tinha algum transtorno neurológico, como esquizofrenia, por exemplo. Fui em diversos médicos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, pediatras, ninguém achava nada. E eu continuei assim. E, de certa forma, eu acho que na cabeça, inclusive, recentemente, minha tia encontrou com uma professora minha da terceira série, ou da segunda série, e perguntou de mim. E ela falou da minha profissão, o que eu fazia. E aí o que ela falou, nossa, eu não imaginava que o Rafael ia dar gente. Oh, meu Era Deus. para você ver como era o nível ali meu, né, daquele transtorno. Então, eu relativamente não tive infância, não tive amigos. E aí, o que que acontece? Nesse meio tempo todo, quando eu fiz 9 anos, eu pedi de aniversário para minha mãe um microscópio. E esse microscópio foi quando eu comecei a investigar as coisas que me causavam pânico, que eram os germes, por exemplo. E ao mesmo tempo, eu lembro por algum motivo na minha casa tinha um livro de tratado de medicina. Ninguém é médico na minha casa, mas aquele era meu livro de história. Eu até brinco que eu não lia livros da série Vagalume. Lembra dessa série Vagalume? Eu li todos. Pois é. Eu não tinha paciência. O que eu queria ler eram tratados de medicina. E, consequentemente, eu não tinha com quem conversar, com as pessoas da minha idade, que queriam falar de futebol, de brincadeira, e eu queria falar de ciência. E dali foi, né, a minha trajetória até eu entrei, uma outra coisa que me ajudou muito, quando eu tinha 11 anos, eu entrei para a escola de música, e ali, uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno, a música foi aquele ponto artístico que me libertou de certa forma, desse meu mundo introvertido. E a partir daí, então, eu formei uma banda de música, e aí foi um período que eu comecei. Tornou o seu hiperfoco, O a meu, música. foi meu hiperfoco, exatamente meu hiperfoco. E, e ali, então, até o ponto que eu falei para minha mãe: falei, mãe, eu quero fazer música. Minha mãe falou: não, porque você vai morrer de fome. Aí eu tive que mudar meu hiperfoco. Aí meu hiperfoco voltou a ser a ciência, né, que eu tive na infância, voltou a ser a ciência. E aí foi quando eu escolhi fazer um curso que eu pudesse investir na ciência. E daí seguir, né? Até o momento em que meus filhos, né, vieram. Começaram uma nova história sobre o autismo. Mas antes dos seus filhos, eu queria te perguntar, então, outra coisa. Como que o Sim. espiritismo tocou a sua vida? Então, com a questão da mediunidade, desde pequeno, né, que eu tinha o pé para isso. Eu não me esqueço uma vez que eu, por ser músico também, eu tocava nas novenas de fim de ano, de Natal. E a gente ia em várias casas tocando novena e eu tocava o violão na época. E uma vez a gente estava numa zona rural, muitas pessoas, o padre estava lá, e por algum motivo começou-se a falar de reencarnação, e só que de uma forma negativa. Ah, E tá. aí o padre falou: alguém aqui ainda acredita nisso? E eu levantei a mão. Eu fui o único que levantei a Você mão. estava tão acostumado a ser o diferente que Realmente, para mim, perguntou. é outra coisa, que eu sou direto nas minhas coisas também. Muito comum de você ver numa pessoa autista, né? E eu falei sim, e aquilo, meu pai deu aquele olhar matador, né?
pronto, aí eu já entendi que ali depois ia ser um problema sério. E aí foi realmente, né? Eu já era adolescente, não teve nenhum tipo de agressão, nada disso. Mas o que ele me deu de sermão não foi brincadeira. Mas aí depois eu sempre tive a influência espiritual até o ponto que eu saí da minha cidade, fui morar em Belo Horizonte para estudar e tudo mais. E ali eu conheci a minha atual esposa. E eu relatei para ela determinadas coisas, né? E ela falou, olha, ela era católica também, e na época, né? E ela falou assim, olha, a minha prima namora um rapaz que a mãe dele trabalha no centro espírita. Nossa, Eu falei, eu quero conversar com ela, que porque eu legal. estava tendo muitas coisas. E naquele momento eu lembro que eu estava no laboratório lá na UFMG, né? E liguei para ela, ela falou, vem cá visitar o centro. Eu fui. E durante eles davam o passe durante a reunião pública. E aí você entrava numa salinha e tinha 3 passistas e era individual. E eu entrei. Só que no que eu entrei, era muito rápido, né? O passe, porque era muita gente. No que eu entrei, e Muita dali facilidade. foi. Ali fiquei. Até o fim da reunião, não lembro o que aconteceu. Eu só senti que eu parecia que eu ia desmaiar, foi a sensação que eu tive. Sentei numa cadeira e aí não lembro de mais nada. E Uau. aí, depois disso, eles falaram assim: olha, não vai embora. E aí veio o diretor da casa e falou assim: olha, deixa eu te falar, é a primeira vez que você está vindo aqui? Eu falei: é. Ele falou assim: olha, eu vou te informar, mas você não sai daqui mais. E aí, daqui ele fala do espiritismo, né? Eu falei: não, eu sei que não, porque isso foi a maior prova para mim. E a partir daí eu comecei a ler e tudo fez sentido para mim, sabe? Não teve nenhum problema, tudo fez sentido. E memórias começaram a vir, e, enfim. E aí foi quando eu entrei no espiritismo de cabeça mesmo, comecei a trabalhar posteriormente em reunião mediúnica, depois comecei a dar o curso do EGE. Isso com 3 anos de espiritismo, eu já estava dando o curso no EGE, né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e, enfim, né, e aí trabalhei como médium lá durante 3 anos até mudar para os Estados Unidos. E aqui foi um pouco mais difícil, porque Entendi. como aí, você acredita que aí também, né, não é tão desenvolvido quanto aqui, né? Mas depois passei um período assistindo palestras, estudando, mas aí me veio uma questão de que eu tinha que estudar mais e mais e mais. Não sabia por quê. Quase virou um hiperfoco. E aí estudei, estudei até o momento que eu tive um desdobramento, e aí o espírito que estava ali comigo me disse, olha para aquele corpo que está deitado ali. Eu olhei, era eu, né? Eu estava na minha cama. Ele falou assim: você não é aquilo. Prepara-se agora que a tarefa vai começar. Uau. E, fato, a partir daí eu comecei a me envolver novamente na casa espírita. E aí tudo que vem acompanhando de bom e os ataques espirituais também, aquelas coisas todas. E aí nós estamos na batalha, na luta, né? Agora vocês têm uma casa espírita aí aí em Boston. A gente já tem essa casa, já tem 36 anos, Uhum. sabe? E assim, é uma casa muito boa. E basicamente brasileiros, tem americanos que, né, que trabalham, que vão também, mas a maioria é brasileiro. E é uma casa voltada a estudos, não necessariamente a reunião mediúnica, embora tenha, mas o foco é estudo, é educação das pessoas, né, que estão aqui. Então, por isso que eu trabalho vários dias da semana dando curso de mediunidade, curso de EGE, curso de passe, atendimento fraterno, palestra, enfim, né? Então eu fico por conta quase que a semana toda. Mas Perfeito. é, Agora a história dos meninos, dos três. É uma história linda também. Gente, a gente não vai ficar só na história pessoal, não. A gente vai falar do livro, a gente vai. Eu acho que assim, nada, né? Jesus usou parábolas não é à toa, né? Nada nos toca tão grandemente, tão fortemente, quando o conhecimento vem das experiências, né? exato. Eu digo sempre que o que eu mais aprendi em autismo, eu aprendi com as biografias. E eu aprendo muito, muito, muito mais com os autistas. Então, assim, é maravilhoso ouvir essas histórias. A gente identifica quem convive com um autista, a gente acaba identificando muitos
muitas coisas na fala, né, na experiência do Uhum. outro. Então, assim, o Dr. Rafael vai falar para a gente um pouco da história dos filhos e depois a gente vai tentar conversar um pouquinho mais sobre como, né, que o movimento espírita pode se preparar mais e acolher melhor os autistas nas casas espíritas, que esse é o ponto forte, né, dessa série de programas. Mas eu acho que quando você recebe um autista na casa espírita, tendo ouvido histórias sobre, né, a trajetória de um autista, você já olha para esse autista para além desse rótulo, né? Com Você certeza. vai fazer essa relação com tudo que você ouviu de outras pessoas. Então, fiquem com a gente, assim, é importante que, né, nesse momento você tente, né, ver também para além do rótulo do programa. A gente está aqui falando de vidas e nada nos ensina tanto. Então, vai lá, fala para a gente um pouco dessa experiência sua na paternidade de autistas. Então, a história começa quando a minha esposa perdeu um filho em 2016, né? Ela estava grávida, perdeu com 10 semanas, um aborto espontâneo. E mas depois disso ela não conseguiu engravidar mais. E aí a gente passou por vários médicos, ela já tinha 39 anos na época. E aí o médico falou: "Olha, a única forma de você conseguir é fazer uma inseminação, ou no caso, uma fertilização in vitro". E aí a gente foi, né, com a esperança de que ia dar tudo certo, né? E depois de todo o processo hormonal, que não vem ao caso aqui, as pessoas que já fizeram e sabem como é dolorido e como é difícil para a mulher, ela chegou num ponto que ela coletaram somente 4 óvulos dela. Era Nossa. muito pouco, né? Do lado tinha uma moça que estava fazendo também e coletaram 16, né? Naquele momento eu senti, pô, não vai dar certo, mas não falei nada. E, e só 3 fecundaram. E aí no dia eles me mandaram, eu tenho a foto inclusive dos 3 embriões, e eles mandaram, falaram: "Olha, nós vamos implantar esses 3 nela". E eu falei: "Mas por quê?" Ele falou: "Porque a chance dela de ter um é muito pequena, 20% de um vingar". Eu falei: Uau. "Mas e se os 3 vingarem?" Ele falou: "Não pensa nisso, porque é ganhar na loteria, na loteria. A chance é menor que 1%, isso não vai acontecer". Eu falei: "Tudo bem". E ali colocando, na realidade, tanto eu quanto ela não imaginávamos que ela ficaria grávida, estaria grávida. E aí, logo depois que a gente foi para casa, não sabia que estava grávida, nada disso, que só depois de 2 semanas que faz o teste, eu tive 3 sonhos. E nesse primeiro sonho, eu ouvia, né, uma voz, eu tinha um respeito profundo pelo aquele espírito, era uma voz feminina, e eu estava numa sala pequena com uns alto-falantes. E eu só escutava, porque eu não tinha condições de enxergar aquele espírito. Então eu só ouvia a voz dela, no caso. E eu lembro que meu pai tinha acabado de falecer e eu perguntei para ela, eu estava pensando em voltar para o Brasil. Minha mãe estava sozinha e tudo mais. E eu falei assim: "Olha, seria possível, o que que você acha de eu voltar para o Brasil?" Aí ela falou: "Você não vai voltar para o Brasil". Eu falei: "Por que não?" Ela falou: "Porque eu preciso nascer aqui, nos Estados Unidos". E aí eu falei: "Você vai ser minha filha?" Ela falou: "Vou ser sua filha". E aquilo foi uma alegria tão grande que eu acordei na hora, acordei minha esposa, falei: "Você tá grávida? Você tá grávida?" E ela: "Vai dormir, menina." E aí fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia sonhei de novo. Aí veio um menino. E esse é o menino que veio eventualmente ser o autista da minha família aqui, né, do meu filho. E ele veio caminhando, ele tinha uns 25 anos, era uma rua, estava de noite, e ele estendeu a mão e falou: "Muito prazer, meu nome é Copérnios Papolos, e eu estou vindo da Grécia Antiga para ser seu filho". E eu falei assim: "Mas como assim você vai ser meu filho? Primeira coisa, esse nome seu é horroroso, eu não vou te dar esse nome". Aí ele começou a rir. Eu falei: "Gente, como que é um espírito inferior, né? Que é aquilo que você só pensa no nome". Aí ele falou assim: "Não, mas eu não estou preocupado com o meu nome. Eu preciso que você trabalhe em mim um ponto". Eu falei: "Mas que ponto?". Ele falou: "Olha, eu sou muito inteligente, mas eu não conecto minha inteligência com a minha emoção, com o meu coração. Eu preciso que você trabalhe as minhas emoções". Eu falei: "Não, sem problema, mas não vou te dar esse nome". Aí ele falou assim: "Não precisa". Eu falei assim: "Você vai chamar então Lucas, que também é um nome grego. Você fica feliz, eu fico feliz, tá tudo bem". Você escolheu isso no desdobramento. Dobramento. Aí depois tive um outro sonho.
E aí a forma como eles nasceram foi a mesma coisa que aconteceu. O Lucas veio primeiro, depois veio a Carolina, e aí veio um terceiro que eu não estava esperando. E nesse terceiro eu peguei no colo, ela já tinha ali uns 6 anos, era uma menina. Eu falei assim, mas você também vai ser minha filha? Ela falou, vou. Eu falei, mas não sei como que eu vou te chamar. Ela falou, me chama de Camila. E Olha. aí é o nome da minha terceira filha. E aí, logo que ele nasceu, o Lucas, né, eu já percebi que tinha uma coisa diferente no olhar Sua vago. esposa pode escolher o nome de uma, né? Oi? Pelo menos a Escolhemos, sua esposa escolhemos. pode escolher o nome de uma, A né? Carolina, ela escolheu. Engraçado que Lucas era um nome que ela sempre tinha em mente. Interessante isso, né? Já provavelmente já estava. É. Mas Carolina, ela falou, vai ser a Carolina por causa da minha irmã. Então, Ah, pelo menos legal. a Carolina foi. E aí, ele já tinha um olhar muito vago e já teve problemas gastrointestinais desde o início, que é muito comum com crianças autistas, problemas gastrointestinais. Vocês notaram, então, desde cedinho Desde também? cedinho. Eu olhei e ainda falei para a enfermeira que estava ao meu lado. Eu falei, ele é autista. Ela falou, não, como assim? Você não tem como falar isso, né? E eu contei o sonho para ela, né? E ela ficou quieta. E aí o tempo passou e, de fato, ele começou a ter, né, os comportamentos repetitivos. Eu percebia que eu ia sair para trabalhar, dava tchau, falava tchau, Lucas. Ele me dava tchau assim. Uhum. Aí eu falava, mas gente, por que isso? Várias vezes. Aí eu peguei um dia e daí falei, tava saindo, falei, tchau, Lucas, fiz assim. Aí ele fez assim. Aí eu percebi que a questão dele era o foco para onde ele estava olhando, Uhum. né? E quando eu dava tchau assim, para ele, ele estava vendo essa parte aqui, né? Então ele fazia assim porque, enfim. A gente tem relatos de muitos autistas que fizeram isso. Então aí eu entendi. E aí logo o diagnóstico veio e aí começamos o trabalho, né, de comportamento. Eles iam lá em casa. A Carolina, né, ela também foi diagnosticada, mas você via que era uma questão diferente. O nível é completamente diferente. E hoje ela é praticamente nem considerada mais, né? Já nem tem mais isso. Mas ele ainda é. E agora começa outros problemas, os mesmos problemas que eu tinha na minha infância. O medo, a ansiedade. E foi nesse momento que eu olhei para ele e falei, tem alguma coisa em mim que é igual. Foi quando eu fiz o meu teste. Uhum. E aí eu percebi, agora tudo faz sentido, né? Uhum. Então, a partir daí começou a nossa jornada, a luta diária. Ele é nível 1 para 2, eu diria, Uhum. mas uma ansiedade extremamente acentuada. Se você não está acostumado com essa questão dos níveis do autismo, eu acredito que sim, porque é uma informação bem disseminada já. E se você está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, eu imagino que você deve ter a convivência com um autista em algum momento. Mas caso você esteja chegando nessa jornada agora e precisa dessa informação, recentemente nós tivemos uma remodelagem nos principais manuais diagnósticos do autismo, que são dois, né? O Código Internacional de Doenças, que é aquele que o Brasil é, mais se refere, e temos o DSM, que é o Manual de Diagnósticos Estatísticos, que é da Associação de Psiquiatria Americana. E esse é o grande livro, né, que orienta os médicos, os profissionais para categorizar ali o autismo e o transtorno do espectro do autismo. E quando a pessoa é o nível 1, ela precisa de pouco suporte ou nenhum suporte, ela é capaz de ter autonomia e independência. Ela vai precisar de mais suporte ao longo da vida, no começo, na infância, na primeira infância, mas ela vai conseguir se movimentar, mesmo com déficits, com dificuldades, desafios, ela vai conseguir se movimentar ali, como o doutor Rafael fez. Quando é o nível 2, ela vai precisar de um suporte para algumas atividades, para alguns momentos, ela vai precisar de uma supervisão. E quando é um nível 3 de suporte, existe uma necessidade de apoio total, de vigilância, de acompanhamento. É um autista que tem um grau de comprometimento maior, ele não consegue ter uma vida autônoma, independente, totalmente. Ele vai precisar, então, desse suporte. Então, esclarecida aí essa questão dos suportes que Uhum. Bom, eu não falei, né? Aqui a gente teve uma conversinha antes, eu falei com o doutor Rafael sobre a minha filha, que está em nível
2 para 3 de suporte. Em determinados momentos ela consegue algumas coisas com independência, que seria, né, uma supervisão ali, a gente precisa estar por perto para dizer, não, tá ok, não se abotoou certo, não, você lavou a cabeça direito. E em Uhum. outros momentos, não, ela precisa de apoio total para algumas atividades, então ela não tem condições de ter uma vida completamente autônoma e independente. Então é isso, né? Agora, a gente fala aqui, né, na primeira série a gente enfatizou muito a questão de que no espiritismo existe uma ênfase muito grande por que que a criança é autista. Por Uhum. que que ela nasceu assim? É um espírito devedor, é um espírito que vem para espiar faltas do passado. Aquela, foi um ex-suicida, é autista, é ex-suicida, não é autista, matou não sei quem, não sei quando, como se todos nós já tivéssemos na nossa história alguns débitos, né, nessa ordem. Então a gente trabalhou muito essa questão de que o movimento espírita pare de querer explicar o autismo nesse sentido, né? Vai lá ler Hermínio Miranda, vai ler, vai fazer as suas próprias leituras e teorias, mas o mais importante é o que nós podemos fazer para melhor acolher essas pessoas, essas famílias, porque nós estamos falando aqui de gente que acorda de manhã e encontra a parede do quarto do filho com fezes espalhadas. E geralmente com maridos que não estão ali para apoiar, porque com o diagnóstico é um número muito alto, mais de 50, quase 60% das famílias, as mães, né, ficam sozinhas quando se trata de um autismo com um grau de comprometimento maior. Então é importante que a gente pense, né, nessa diversidade e também o que a gente pode fazer para acolher essas famílias nas nossas casas espíritas. É hora do movimento espírita parar de perguntar por quê e começar a perguntar como. Então, Então, tendo em vista isso, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, né? Como que foi o seu acolhimento, como que você tem feito o acolhimento, visto o acolhimento dos seus filhos e em que direção que a gente tem que andar para que isso aconteça. bom, isso é um ponto extremamente importante e eu percebo que aqui, pelo menos nos Estados Unidos, eles têm um objetivo muito grande que é o diagnóstico o mais cedo possível. E isso porque a gente sabe que a plasticidade neuronal ela acontece de forma acentuada até os 5 anos de idade. Depois dos 5 anos de idade, ela ainda está acontecendo, mas já fica difícil, mais difícil de moldar aquelas sinapses, aquelas conexões neurais. Então, eles tentam, desde o início, pegar se a criança tem o autismo. Meu filho foi com 1 ano de idade. E aí, então, a partir dali, eles começam o trabalho de comportamento, o ABA, né, que é o ABA que a gente fala aqui, e outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem que vir de dentro de casa. Os pais precisam aceitar, né? Então, se os pais não aceitam, que eu vejo muito, inclusive, se os pais não aceitam, vai ser difícil outra pessoa aceitar, porque eles vão isolar aquela criança. Eles não vão entender que aquela criança precisa de ajuda, né? Independente se é nível um, 2 ou 3, né? Eles vão entender que aquilo é natural, que às vezes vem um parente desconhecido e fala, olha, isso é frescura. Já ouvi mães me relatando que parentes falaram, você tem que dar uma coça nesse menino, porque isso aí é frescura. Ele está mal educado, ele está mimado, porque a criança tinha aquelas crises, né? Especialmente em locais cheios, você leva a criança para uma festinha de aniversário, a criança não suporta o barulho. Era o meu caso, sabe? E o que que acontecia? Apanhava, porque estava fazendo birra. Então os pais precisam entender, porque quando os pais compreendem e aceitam, entendem que o autismo não é doença, é uma forma diferente de visão na vida, então eles começam a permitir que outros profissionais qualificados possam entrar na casa deles e ajudar. Uhum. Aí, aqui foi o que aconteceu. Eles começaram a vir, aí entrou a pandemia. E aí a gente tinha que fazer isso online, o que não era muito eficiente, como vocês podem imaginar.
Mas logo depois eles começaram a voltar novamente e eu percebi como meus filhos estavam, ele especialmente, evoluindo. E a escola também, né? A escola é um ponto fundamental, porque aqui a gente foi muito bem acolhido, muito mesmo. Eles têm os programas que chama de IEP aqui, né, que é um estudo individualizado, um programa de educação individualizado. Então eles educam baseado naquelas limitações e qualidades que a criança tem e vão sempre comunicando com a gente as circunstâncias, né, e dando os relatórios para a gente também trabalhar. Então, esse é um ponto na vida. A casa espírita, e eu creio que isso deveria ser em qualquer instituição religiosa, ela tem que aceitar da mesma forma. Os pais precisam explicar, muitas vezes, para o local, seja numa evangelização infantil, numa catequese, tem que explicar a condição do filho. E explicar o que é o autismo, porque as pessoas têm preconceito. Acha que autista é todo aquele que tem uma deficiência intelectual, eu estou falando coisas que eu já ouvi aqui, tá? Ou que é um gênio. Ou que é um gênio, exatamente. É. Né? E então já tem esses rótulos. Mas você tem que explicar, olha, é uma criança, como qualquer outra, ele tem uma percepção diferente da vida, porque a gente pensa, o que que é o normal? A sociedade estabeleceu algo que é normal para a maioria das pessoas, mas para um autista, a forma como ele vive é normal e nós somos os anormais. Uhum. Né? Os pais, os familiares, os professores são anormais, mas Uhum. para ele aquilo, né? Então as pessoas têm que entender. E aqui na nossa casa espírita, isso é muito bem acolhido, porque a gente tem muitas crianças autistas ali na evangelização e são muito bem acolhidos, respeitados. Meu filho, né? Todos os meus filhos, né? Mas em especial ele está ali. E aí, às vezes, eles têm que trocar de sala, eles vêm conversar, olha, a gente vai ter que fazer uma reunião, trocar de sala, prepara o Lucas, né? Porque senão ele vai. E de Uhum. fato, porque você troca a rotina assim abruptamente, ele entra num certo pânico, né? Então você tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, as coisas estão melhorando, sabe, Cristina? E embora a gente perceba que talvez o mundo possa estar de cabeça para baixo, mas eu tenho uma visão mais otimista sobre Ah, isso, eu também. né? Uhum. Porque há muitos anos nem o diagnóstico existia, Uhum. né? E hoje, pelo menos, já tem essa atenção maior. Acho que é difícil alguém no mundo não ter ouvido essa palavra autista, ou Sim. autismo, mesmo que não conheça, mas já ouviu falar. Quando a Então, minha filha foi diagnosticada, eu tinha que explicar. O quê? Como que é? pois A é. única coisa que eles diziam, igual do filme Rayman. E eu dizia, nada a ver. Epá, o filme Rayman é uma referência, mas não, é um pouquinho diferente. É, Agora, uma coisa importante, a gente precisa também lembrar da grande variedade e que nós estamos num lugar de privilégio, né? Nós exato, estamos aqui, o nosso lugar de fala aqui é de gente privilegiada, porque teve diagnóstico cedo, porque teve apoio, porque, exato. né? Agora, a gente sabe que tem muita gente que vai chegar na casa espírita sem nenhum diagnóstico, É, inclusive adulto, porque a gente fala muito de criança autista na evangelização, criança autista na escola. Mas e o uhum, adulto autista? O professor que está ali na equipe, ou evangelizador, ou médium, né? Recentemente eu tive uma questão com uma médium que é autista, né? Então, assim, uma questão muito específica, e que foi preciso é, colocar para o grupo inteiro da equipe mediúnica da casa as questões referentes ao autismo nível 1, porque todo mundo pensa assim, é muito conveniente que quando alguma coisa sai errada, essa pessoa diz que não suporta, mas para tantas outras coisas ela suporta. E eu dizia, mas é assim mesmo? é, É exatamente assim. É isso que a gente tem que derrubar. É esse olhar de que o autista finge, que o autista só manifesta crises quando é conveniente. Quando você vai se informar, você vai perceber que isso não é real, né? Então, agora eu queria chegar, então, nesses 10 minutos finais, no seu livro, né? Eu acho uhum. que, assim, a gente tem uma grande dificuldade em achar informação. A informação que a gente tem, muitas vezes, vem, né, de um viés biased, É um viés mesmo.
É um viés, é um jeito de ver a coisa muito pessoal. Uhum. Então a gente às vezes vai atrás da informação, mas a informação está deturpada, né? Então, assim, que bom que você escreveu, que bom que tem mais um livro para a gente consultar. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o livro e convidar todo mundo, né, a tentar adquirir para se informar melhor. Sim, bom, eu nunca imaginei que eu fosse escrever, né? Até o ano passado, que eu fui num congresso, numa conferência em Orlando, né? Espírita, em que o Haroldo estava lá, o Paulo César Frutuoso também estava lá, e eles me chamaram para falar de autismo, porque eles viram uma palestra que eu dei online na época da pandemia e queria discutir o tema. E aí eu fui, né? E a partir dali, na hora que eu fui falando e que eu vi, eram mais de 500 pessoas ali, eu fui vendo como as pessoas se emocionavam. E no final, veio uma mulher e me entregou uma carta. Saiu, não vi mais ela. E quando eu fui ler a carta, só de noite, depois que eu cheguei no local onde eu estava, e que eu vi, ela falou: Olha, você, algo assim, você modificou a minha vida, você precisa escrever um livro. E foi quando eu voltei, isso foi em maio do ano passado, vai fazer um ano agora, voltei para casa, em um mês e meio eu escrevi o livro, o Hum, Hiperfoco de novo, né? E, e aí esse livro, então, eu dividi ele em três partes, né? A primeira parte contando um pouco da minha história e da minha família, a visão, inclusive, da minha esposa, porque ela precisa ter a voz dela ouvida. Depois eu vou para a parte científica, porque no meu laboratório eu também trabalho com autismo, entendendo os aspectos biológicos do transtorno. Então eu escrevo ali também o que que a ciência já sabe do ponto de vista biológico. E a terceira parte, a questão espiritual, né? E sempre com essa intenção de dar esse apoio, esse suporte e esse otimismo para as famílias. E a gente fez uma coisa interessante no livro, que é colocar QR codes, né, de várias instituições brasileiras que estão apoiando o autismo, são organizações não governamentais, e ali então você está lendo o livro, tem um QR Code, você pega o celular, coloca ali e vai entrar direto na página. Isso tem instituições no norte, no sul, no centro-oeste, no sudeste, em toda a região brasileira, tem ali para que esses pais, né, ou até mesmo o autista que esteja lendo, possa ter um auxílio. E então, assim, o objetivo desse livro é realmente ajudar. Ele foi publicado pela editora Dufour, de Belo Horizonte, é uma editora espírita. Então, o livro tem um viés espírita, mas eu acredito que ele possa ser lido por qualquer pessoa, porque não é somente espiritismo, né? Ali tem toda uma informação que com certeza vai ajudar. Inclusive, nessa segunda parte, eu coloco os passos que os pais têm que dar no momento que o filho é diagnosticado. E aí, o que que você vai fazer? O que que você vai chorar? Vai gritar? Vai desesperar? Vai se revoltar com Deus? Não, você não pode chorar o leite derramado, limpa o leite, né? Então vai atrás. E ali eu coloco os passos também para a pessoa procurar, como eu fiz aqui, mas tendo em consideração, inclusive, as pessoas que não têm condições em regiões muitas vezes pobres no Brasil, né? E por isso esses links. E também ele está sendo vendido, por enquanto, no Brasil, na língua portuguesa. Eu estou traduzindo ele nesse momento para o inglês, para que seja publicado também em inglês. Estou lançando em algumas casas espíritas aqui nos Estados Unidos. Vou lançar oficialmente no Brasil em julho. E depois do lançamento oficial, eu acredito que esse livro vá para a Amazon, alguma coisa assim, para que pessoas, né, brasileiros, no primeiro momento, em outros locais do mundo, possam adquirir. E, e a minha ideia é usar qualquer renda desse livro que viria para mim, para alguma instituição no Brasil que tem o apoio a autistas, especialmente instituições que são mais pobres e que dependem, né, de algum auxílio. Então, assim, comprando esse livro não vai me enriquecer e eu só quero que enriqueça a vida de outras pessoas, né? Então, tudo isso vai ser para ajudar. Então, quanto mais comprar, mais vai estar ajudando, né? Porque eu quero que a informação ela se dissemine para que possa, né, ajudar o máximo número de pessoas. E a gente sabe que quando é algo para o bem,
Existem vários obstáculos que vão sendo colocados, né? Quando é Hum. uma coisa, uma porcaria que a gente vê aí, Uhum. é muito fácil de atingir milhões de pessoas. Mas o bem não faz barulho, a gente sabe disso, mas a gente precisa começar a fazer com que o bem mostre o seu lugar, Sim, né? sim. Então, fica a dica, o nome do livro é Para Além do Autismo, uma jornada, na verdade, amor, ciência e espiritualidade na jornada do espectro. Então, esse é o título e já está sendo vendido pela editora lá no Brasil, né? Então, entrega para qualquer lugar do Brasil também. Nós vamos pedir, né, esses links para ser colocados na descrição desse vídeo, para as pessoas poderem adquirir com facilidade. Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês é que, sendo pedagoga e psicopedagoga e trabalhando com a inclusão, eu gostaria também de lembrar que eu sou uma voluntária para as casas espíritas que querem incluir autistas em suas evangelizações e mocidades, e porventura tenham alguma dificuldade, então podem entrar em contato comigo, que eu posso, eu ofereço, né, cursos de capacitação para educadores, e vai ser um prazer poder contribuir com a sua casa espírita, caso você esteja aí incluindo os nossos autistas nos seus projetos e nas suas tarefas. Bom, eu vou Maravilha. deixar então o espaço para que você se despeça, deixe assim a sua mensagem ou fale alguma coisa que não foi dito ainda e que eu não perguntei, para a gente poder encerrar e falar da minha alegria, da minha gratidão pela sua partilha, pela abertura que você trouxe assim da sua vida, né, das suas experiências, a sua confiança, não só em mim, mas em todo mundo que vai nos ouvir ou assistir. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. É muito bonito a gente ver quando uma vida toca vidas, né? Então, assim, seus filhos tocaram a sua vida de uma forma que fez com que você se dispusesse a tocar com a sua vida outras vidas e outros corações. Então, que bom. Fico muito, muito feliz e honrada por agora poder dizer que eu te conheço. Fico ansiosa para ler o livro. Eu vou ao Brasil em agosto e vou com certeza comprar para poder ler. E quem sabe a gente possa conversar um pouquinho mais depois. Com certeza. Muito obrigado, Cristina. Foi uma honra poder estar aqui e também te agradeço por tudo que você faz, né, nesse movimento tão importante, pela experiência que você tem. Então, Deus toca a nossa vida e a gente tem tantas bênçãos, né, apesar dos desafios, a gente precisa retribuir, né, para outras pessoas. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui e dizer também que por muito tempo tinha muita vergonha de poder dividir a minha vida, sabe? Essas partes mais delicadas, porque denota uma certa fraqueza na cabeça de muita gente, inclusive era na minha também. Só que a partir do momento que eu percebi que a minha vida, toda a dificuldade que eu passei, os desafios que eu passei na minha infância, podem servir para ajudar e informar outras famílias, outras pessoas, ali eu me coloquei à disposição, tirei o meu orgulho de lado, né? E eu falei, não é hora para isso mais, né? Se você se considera um servidor do Cristo, a gente tem que deixar essas coisas de lado, né? E egoísmo e orgulho, deixa isso para lá e vamos focar no progresso da humanidade. Existe um propósito pelo qual tantas crianças estão vindo hoje no espectro, e independente do que seja, quem eles foram, deixaram de ser, isso não interessa nesse momento. O que interessa é o que eles vivem agora e o que nós podemos fazer para auxiliá-los no futuro, né? E o mundo ficar melhor. Então, eu deixo aqui a minha gratidão, espero que possa ajudar a todos. Sempre também me disponibilizo pelas redes sociais, né, a conversar sobre o assunto. E, enfim, é uma grande honra e agradeço a você, agradeço a Jesus por essa oportunidade que eu estou tendo na presente encarnação de poder disseminar essa informação para tantos corações. Muito obrigado, Cristina. Então tá bom. Ai, eu acho que tomara que tenha tocado seu coração como tocou o meu. Fiquei muito, muito feliz. Eu espero que a gente possa continuar então a receber os nossos convidados, principalmente autistas,
E até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada à Rádio Web Fraternidade por esse espaço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. É. Para o recording.